Salve, salve, criaturas, tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estamos aqui com a presença de Fabrício Rodrigues. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Calil? Tudo bom, obrigado por ter vindo, viu, bicho? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Se deslocado aí de longe aí pra ver, mas a gente vê que você tem crescido bastante, cara. Então a gente quer entender um pouco sobre você, bicho. Sobre você, principalmente que vejo que você fez intercâmbio, trabalhou fora, né? Teve a oportunidade aí de fazer até uma universidade fora. Vamos entender um pouco da onde você vem. Bom, do começo do começo? Do começo do começo. Desde pequeno, eu sempre tive assim mais talento para desenho, né? Sempre gostei tanto de exatas quanto de humanas, na verdade. É mesmo? Nos dois, né? Nas duas áreas. Mas o que mais me emocionava sempre foi o desenho, sabe? Sim. E o desenho, ele me causava assim uma sensação de liberdade, né? Eu sou filho de pais separados desde muito cedo. Então, o que eu acredito que seja até tenha sido uma fuga, né, nos meus momentos, em vez de eu ficar brincando, eu mais desenhava do que ficava brincando de... Lembra aquela época? Não sei se você é dessa época dos hominhos. Sim, dos Cavaleiros do Zodíaco. Comandos em Ação, não, o meu mais antigo. Eu gostava dos Cavaleiros do Zodíacos, cara. Comandos em Ação, He-Man, em vez de eu ficar brincando, também tinha esses brinquedos. O He-Man também eu brincava com o He-Man. Jogar bola, né, sim. Jogava de basquete, eu gostava muito de nadar também. Ah, que legal. Né? Mas assim, o que mais me trazia conforto era desenhar. Uhum. E isso me acompanhou toda a minha vida, né? Aí desde pequeno, tinha uns 4 ou 5 anos, a escolinha mais básica, assim, chamou minha mãe na escola, falou, olha, mãe do Fabrício, seu filho tem uma coisa diferente, acho que valeria a pena você investigar. Isso com mais profundidade, porque ele pode desenvolver um negócio legal. Mas ninguém sabia se era desenho, se era arquitetura, se era um outro tipo de arte, né? Sim. Mas era um desenho que eu tinha feito na escola, assim, que não era apropriado, não apropriado, não era, assim, esperado daquela idade ter feito daquela maneira, com a desenvoltura, né? Com luz, sombra, sabe? Era que legal, cara. Diferente. E é que eu tô nervoso, tá? Mas quantos anos você tinha? Eu tinha uns 4 ou 5 anos. Legal. Aí... o tempo foi passando, minha mãe me colocou numa escola de artes e eu fui me aprofundando nas artes, né? Técnicas de grafite, lápis de cor, com pintura artística mesmo. Uhum. A óleo, tinta a óleo, pastel, né? E várias outras técnicas. E o tempo foi passando, foi ficando até chegar aos 14 anos, né, 15 anos, você tá no colegial, desenhava muito, o pessoal pedia para eu desenhar, desenho para todo mundo, desenhar caricatura, ou desenhar alguma outra paisagem, para o pessoal mostrar na casa deles, os próprios alunos, sabe? Sim. Então eram momentos muito legais, assim. E chegou a época da faculdade, né? O que você vai ser? Quando crescer. É a grande pergunta que se faz, né? Com um moleque de 16, 17 anos, né? Aí você se depara com aquilo. Bom, a liberdade acabou. Vou ter que pagar conta agora. E agora, né? O que eu vou cursar? Né? E daí eu pensei muito. Falei, nossa, eu gosto muito de arquitetura, apesar de eu me dar bem também em matemática, ciências na época, né? Física, química, tudo. Eu gostava de tudo, cara. Eu era muito interessado mesmo. Sempre fui assim, né? No colegial, né? Era colegial, ensino Sim. médio, ensino fundamental, em tudo sempre fui muito bem. Mas a arte me tocava mais. Daí eu cheguei em casa e falei, olha, mãe, fiz um teste vocacional tal, e eu vou tentar arquitetura. E sua mãe e seu pai não são arquitetos? Não são. Entendi. Minha mãe, ninguém na família teve nenhum viés assim artístico. Uhum. Era mais eu mesmo, do nada, ele brotou por acaso. E aí minha mãe falou, filho, mas será mesmo, né? Será que a arquitetura dá dinheiro? Porque... Cara, fatal isso. Porque foi há 20 anos atrás, né? Uhum. 22 anos atrás, entrei em 2002, 2003 na faculdade. Sim. Então era uma coisa assim que, putz, a maioria dos arquitetos com quem a gente nem tinha contato com arquitetura, com ninguém que a gente conhecia era arquiteto ou trabalhava com arquiteto. Você morava onde naquela época? Eu morava em Campinas. Eu nasci em Campinas, me criei em Campinas, fui criado em Campinas, fiz PUC Campinas.
também, né? Foi uma época muito boa da minha vida, uma excelente faculdade. E então surgiu esse assunto. E agora, né? Gosto de arquitetura, mas daí começou a falar na família, aí veio amigo, não faz isso não, faz engenharia. Pô, já vai fazer arquitetura? Faz engenharia, você ganha dinheiro, tem status e não sei o quê. E eu fiquei naquela baita conflito interno, sabe? Porque não tinha nada a ver com uma parte artística. Hoje eu vejo a parte artística da engenharia, Sim. né? Mas na época, um menino de 17, 18 anos para decidir ali o que quer fazer, né? Eu fiquei bastante em conflito. Mas aí eu teimei e fiz o vestibular para arquitetura. Passei, né? De primeira. Só que no dia de fazer a matrícula, aquele assunto de será que vai ter futuro ou não vai ter futuro, ainda permeava os meus dias, né? Cara, no dia de fazer a matrícula eu desisti. Desisti. Verdade, cara. Verdade, cara. Aí eu fui para um cursinho, pensar mais um pouco, sabe? Sei. Deixa eu pensar mais um pouco. Será que é isso mesmo? Deixa eu conversar com mais pessoas e tal. Explorar mais esse assunto. E foi o que eu fiz, né? Durante um ano. Aí, só que daí chegou no final desse ano de cursinho, falei, não, eu não vou fazer arquitetura, realmente não vai ter futuro, aquela coisa, né? Naquela época você pensava um pouco assim, sabe? Sim. Não tinha esse boom de arquitetos como é hoje. Sim. Né? Era um pouco diferente. Nem tô falando de tanto tempo assim, Não, mas era diferente. E aí eu prestei Direito na PUC e Engenharia Agrícola na Unicamp. Você vai falar que você passou na agricultura, né? Aí, cara, no dia de fazer a matrícula, eu desisti. Jura, cara? Juro por Deus, cara. Porque eu falei, sabe quando você começa a tremer, suar frio? Eu falei, cara, eu tô prestando, eu acho que é isso mesmo. Pô, tô na Unicamp, uma faculdade renomada aqui do lado de casa, aqui em Campinas, nossa, né? Eu adoro a Unicamp. E é uma baita de uma faculdade, né? Então, muita admiração. Pô, a engenharia, né? Ninguém sabia como que o agro ia estar, né? Sim. Mas sempre, né? Foi um celeiro absoluto o Brasil, né? Nessa área. Falei, pode ser que, pô, legal isso. Vou embarcar nessa. Mas chegou na hora de fazer matrícula, não tive coragem. Sabe, a parte da arte tocou mais alto. E eu desisti. Pela segunda vez. Primeiro eu desisti de fazer a matrícula na arquitetura. Depois eu desisti de fazer em engenharia. Aí, no terceiro ano eu voltei e falei, não, vou fazer arquitetura e vai ser na PUC. Aí, lógico, prestei, passei de novo e começou a minha trajetória. Como arquiteto, finalmente. Que legal, então, cara. teve esse impasse, assim, interno, né? E também com família e, enfim, você ouve muita gente fala muita coisa, né? Sim. Mas quando a gente ouve o que tá dentro da gente, parece que não tem muito erro, né? Mas eu não sabia entender isso naquela época. Cara, vou contar uma história pra você que, assim, meu pai, ele é professor da Universidade de São Paulo, como chefe de estruturas de madeira, né? E ele sempre quis que eu fosse professor também. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado, né? Tá. Mas sempre meu sonho foi fazer sair fora do papel tudo aquilo que a gente aprendeu ali. E muitas vezes eu tomava conta muito dos produtos industrializados que vinham para a USP para ensaiar. E eu via os donos das empresas lá perguntando coisas que eu sabia. E eles estavam perguntando coisas que para mim era básica. Tipo assim, será que esse cara que é dono mesmo da empresa tá me perguntando isso? E aí eu vi aquilo e falei, cara, tem alguma coisa estranha. Eu acho que eu posso fazer mais por esse mundo. Sabe, eu posso importar mais por esse mundo, eu posso fazer mais coisas e mostrar realmente que é. E esse negócio de amor do que faz, cara, hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço, assim. Acho que já tive que aprender muito, apanhar muito, tive que estudar muito arquitetura para poder entender como vocês pensam, como vocês querem e por que vocês querem aquilo, né? Tanto é que eu falo que eu sou praticamente formado em arquitetura pela Unicamp, eu dei aula na Unicamp em arquitetura, mas é uma coisa que me encanta e o modelo disso funcionou muito pra mim, que minha mãe também pintava, sabe? Minha mãe me levava em museu e tudo mais, sabe? E assim, minha mãe sempre
tive tias que pintavam quadros e ela sempre me colocava também, quando você tava contando essa história, eu lembrava de uma tia meio que minha mãe colocou eu no lugar pra fazer desenho e pintar quadros, sabe, em tinta e tudo mais. E eu sempre gostei de criar também, sabe? E eu via esse método criativo ao qual teria que ser imputado nos arquitetos para que eles pudessem realmente utilizar o material da forma como eu aprendi lá na universidade. Acho que foi o amor realmente que a gente faz, quando a gente faz com amor, independente do que for fazer, eu acho que é uma coisa que é inevitável de ter um sucesso garantido, sabe? Porque quando você tá num lugar ruim, que se entenda que todos os pontos sempre vão ter altos e baixos. Quando você tá num lugar baixo e você não tem amor por aquilo que você faz, é aí que você pode trocar de opinião ou pode ter. Mas quando você tá com amor e mesmo no lugar baixo que você vai ter seus altos e baixos, você sempre vai olhar pra cima, sabe? Pra mim é muito bonito isso. Pra mim é uma coisa que realmente me intensificou. Mas desculpa, pode continuar. Imagina, pode continuar. É muito bom ouvir também você, né, com esse viés também de artístico, né, que você... Sim. Teve isso na tua família, na tua infância, na tua, né, trajetória. E quando você faz com amor, parece que você consegue enxergar uma solução para as coisas que parecem não ter a luz no final do túnel. Em alguns momentos. Sim. Né? Então acho que isso move, não é aquela coisa assim de conseguir. Você realmente transcende aquilo que você esperava fazer. Né, você vai além daquilo, né, e é muito disso que eu vejo no teu amor, no que você faz também, né, com a Riwood, né, a parte das madeiras que assim, me encantou, né, enquanto arquiteto, e amor de música, arquitetura, né, a Riwood, ela, pelo que eu percebi quando eu conheci, né, eu não sabia nada sobre madeira, né, porque... Só para contar um pouquinho. Sim, por favor. Né, a minha formação acadêmica foi na PUC. Né, aí no quarto ano, eu fiz meu quarto ano de faculdade na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, em Portugal. Sim. É o berço ali do CISA, né, onde moram os arquitetos portugueses aí de vanguarda, de Prêmio Pritzker, Souto de Moura, Eduardo Souto de Moura, e me encantou. Então eu falei, não, eu quero... ir nessa faculdade maravilhosa, eu quero aprender o que ela tem pra me ensinar. Quase me arrependi. Por quê? Não, sabe por quê? Porque lá, não, brincadeira. Mas assim, o ensino é um ensino, método tradicional de ensinar. Não que a arquitetura seja tradicional. Telhadinho, não. Sim, sim. É o método. Ou seja, na pancada. Entendi. Entendeu? Você dorme na faculdade, né? Nós, os Erasmus, que eles falam que são... os intercambistas de todos os países, tá? Não só do Brasil. Isso é um apelido que eles dão pra gente. E os portugueses também. A gente chega a dormir na faculdade 2, 3 noites para conseguir fazer uma entrega decente. Porque é muito puxado, cara, muito puxado. E isso me deu uma bagagem muito grande, né? De fibra mesmo, sabe? Você ganha uma musculatura em um ano para voltar pro Brasil. Né? Daí eu nem voltei para Campinas mais, já voltei direto para São Paulo aqui, onde eu comecei a estagiar num escritório que na época estava ganhando vários concursos aqui no Brasil, ganhou o prêmio Rino Leve, da casa mais top, né, do Brasil na época, acho que foi 2002, não lembro agora, 2004, alguma coisa assim. Uma casa lindíssima no meio da floresta, com formato de oca, inteira em estrutura metálica. E eu falei, cara, eu quero trabalhar nesse escritório. E eu mandei um currículo para lá, quando eu voltei do Porto, e por acaso eles só contratavam quem fazia esse intercâmbio no Porto, porque eles já tinham esse histórico de outros estagiários e arquitetos que vieram de lá, né, que tiveram... A carne já vinha amaciada já. Bem por aí. Então, assim, você de estagiário, assim, chegar num lugar onde no escritório premiado, prestigiado, para mim foi uma grande honra. Assim, tá? E era aqui na Pedroso de Moraes, eu não sei se ainda tá aqui, mas é possível que esteja, né? Então eu trabalhei aqui Quanto tempo você ficou estagiando? Fiquei lá só um ano, daí eu fui efetivado, daí lá eu fui coordenador de projetos, né? E fui arquiteto e coordenador de projetos. Então eu tive uma trajetória bem bonita, muito bonita nesse escritório, então é um lugar que eu agradeço imenso. E a metálica era a alma do escritório de lá. Então eu fui formado pela metálica, né? Pelo pensamento estrutural, pensamento na construção metálica,
que começou pela metálica, né? Essa questão da pré-fabricação, mas não pré-fabricado, como a gente acha que é a casinha pré-fabricada, feita que vem pronta. Pré-fabricação de algumas peças estruturais importantes, né? Que vão na arquitetura, que por acaso era metálica. Então ali já me encantou e eu me apaixonei pela metálica. Eu consegui ganhar um embasamento técnico muito grande nesse escritório, né? Então isso me ajudou a abrir muitas portas, por saber falar tecnicamente do material, saber aplicar, né? Saber discutir, resolver, dar as soluções, né? Tipos de laje, né? que se aplica, tipos de cobertura, como faz o encaixe nos vãos, nos caixilhos, como não deixar, né, folgas, o que dá para você. A metálica não aceita, né, esse tipo de ajuste, onde que eu tenho que prestar atenção, né? Então aonde vai dar para ajustar em obra, o que é isso, né? Então tem que ter uma certa bagagem para conseguir fazer isso de forma correta, sabe? Eu acho que eu vejo muitos exemplos, né? Por aí que o pessoal não tem prestado muita atenção nesse sentido, né? Até fabricantes, né? Alguns, sim, né? Sim. Então a gente vai triando isso ao longo da vida. E depois desse escritório, falei, não, eu quero dar um salto maior, né? Eu já projetei, já fiquei 3 anos no escritório lá mais conceitual, né? Fiz algumas casas, participei de projetos grandes. Quero ir para uma construtora, para eu ter uma experiência mais vasta, uma equipe maior, e não um escritório mais ateliê. Eu quero uma equipe maior, eu quero uma empresa. Coisa de jovem, né? Sim. Quero experienciar o mundo corporativo em São Paulo. Aí eu mandei um currículo para uma grande construtora aqui, que só de escritório tinha 250, 300 pessoas, só de escritório, fora os canteiros de obra. Aí na época, eu entrei lá como coordenador de projetos. Corporativo. Fazendo corporativo. Não corporativo, era um escritório grande, uma grande construtora que fazia residências. Residencial só que mesmo. Prediais. Área residencial predial. Entendi. E na época, assim, eu tinha 27 anos, 28, 27, coordenando 17 torres. Imagina, 17 Uau. torres na mão de um jovem de 28 anos, 27 anos. Aí tinha que coordenar os projetos, eu tinha uma equipe de desenhistas para mim lá na construtora e tinham outros coordenadores também. O mais jovem era eu. Tipo, o mais próximo da minha idade tinha acho que 42, eu tava com 28. Então, tinha enfim. E na época foi uma experiência muito boa também. Muito boa para quê? Para ter a experiência, que eu coordenava tanto os projetos quanto tinha que ir na obra para fiscalizar as obras dessas torres todas, né? É muita responsabilidade. E eu falei, bom, já vi como é que é. Quanto tempo você ficou? Tá bom para mim. Acho que foi coisa de 9, 10 meses, mais ou menos. Já foi o suficiente para entender que não era aquilo que eu queria da vida, né? Entendi. Falei, não é isso. Eu quero a parte conceitual, eu gosto de projetar, eu gosto da arquitetura na raiz, da arquitetura, pela forma, pela funcionalidade, pelo ritmo, pela beleza, né, por tudo que ela me transforma, que ela me toca, e eu quero transformar o mundo, fazer dele um mundo melhor nessa área de construção. Andava por todos os condomínios, via muita coisa ruim, na minha opinião, sim. Pura e simples opinião. Muita coisa ruim sendo feita, diferente, que eu posso contribuir um pouco mais, sabe? Falei, bom, eu vou fazer o meu escritório. Daí meu escritório iniciou aqui em São Paulo. Que ano? Foi em 2009, por aí. Dá 15 anos, nossa. Bicho, é uma jornada. Denunciei a idade fácil, né? E aí na época eu tinha um sócio, a gente começou juntos o escritório. Como vários dos arquitetos, né? Acho que começam juntos com alguma sociedade, ou em dupla, ou em trio, ou em quarteto. O meu foi uma dupla mesmo. Aí a vida nos encaminhou para atividades a solo, né? A gente se separou aí depois de alguns anos, não por divergências pessoais, nem nada disso, mas por simples projetual mesmo. E daí na época eu tava com muito projeto no interior aqui de
de São Paulo, próximo a Campinas, de um Golf Living, que na época, nossa, eu falo na época, parece daqui. Mas não era muito famoso, né? Ganhou muito mais fama agora depois que tem aquela praia artificial. Sim. E não sei o quê. Que deu um boom aí depois da pandemia ou durante a pandemia. Tava com obra lá, na época eu fazia a besteira, né? Besteira eu digo, cara, assim, com tranquilidade aqui, né, no nosso papo. Porque arquiteto é arquiteto, engenheiro é engenheiro. Pra mim, na minha opinião, cada um na sua área, na própria área, e domina muito bem o que faz. Mas jovens, né? Sim. Eu queria me aventurar também, né? Achei que eu podia abraçar o mundo, eu fazia os projetos, fazia as obras, tive muita experiência em obra, muita mesmo, né? Mas eu descobri que fazer a obra no dia a dia não é a minha pegada. Minha pegada é fazer o projeto, é desenvolver o projeto, criar, atender bem meu cliente, sabe? Dar atenção, despender tempo no que realmente interessa, que é o que eu sei fazer de melhor, que é o desenho e atendimento, né? Mas serviu de experiência essa fase, né? Então, como eu tinha muita obra, eu saí de São Paulo, voltei para Campinas, fiquei em Campinas mais 6 anos, mais ou menos, né, com um escritório em Campinas, que era muito mais perto do que sair daqui de São Paulo e ir pro interior. Pô, voltei pro interior e visitei a obra que era do lado. Sim. E aí que eu tava comentando com você, acho que antes, né, da gente iniciar aqui, por um motivo familiar, eu tô em Americana hoje, né, estamos em 15 arquitetos, na verdade 14 arquitetos e um estagiário, lá em Americana, mudei a equipe toda para lá, por um motivo familiar, a gente estava com uma doença muito grave na família, terminal, né? E eu ia ficar um pouco longe da minha filha, mas não era minha filha, uma outra pessoa, né? Então a gente decidiu mudar para Americana, eu e a minha esposa, para a gente poder dar um suporte. E foi bem na época da pandemia, onde tinha lockdown e não sei o quê. Eu fiquei com uma estrutura imensa em Campinas, que eu tinha montado uma estrutura de 150 metros quadrados lá do escritório, sem usar, porque estava tendo risco de fiscalização, a gente não sabia o que ia acontecer naquela época do lockdown. E aí eu resolvi testar a Americana, porque para mim não muda nada onde eu tô, né? O nicho não mudou, né? A maioria dos clientes, tipo 90%, né, continuam sendo da cidade de São Paulo, com casas no interior, em Golf Livings, né? Itu, Itupeva, Bragança Paulista, né? Porto Feliz, também no litoral, Riviera, Caraguatatuba, Ubatuba, né? Tem um projeto em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? E agora também tem um primeiro projeto na terrinha, Portugal. Portugal, verdade, que né? legal. Que eu tenho um grande laço assim, afetivo. Então surgiu essa oportunidade, né? O cliente veio no meio do ano passado falando comigo, né? Que gostava, estava pesquisando outros escritórios bem legais aqui né, do Brasil. Falei, caramba, né? Será que vai dar para mim? Será que eu vou conseguir? E ele escolheu meu escritório, a gente desenvolveu o projeto, a casa já está em construção, assim, né? E ele fez todo interiores com o meu escritório. Então a gente está tendo a oportunidade de especificar os móveis brasileiros, né? Prestigiar vida, cara, que legal. todo o nosso acervo de design brasileiro, que é reconhecido em todo o mundo, né? Sabe que a arquitetura brasileira tem ganhado muita fama fora, sabe? E de muitos arquitetos que eu até entrevistei aqui, eles falam que até mesmo, não somente a arquitetura, mas a nossa construção não deixa nada a desejar pro lado de fora, sabe? Hoje, pelo menos, eu tive muita oportunidade de viajar, visitar vários prédios de madeira, várias residências. E, cara, você me desculpa, mas dentro do que a Rewood entrega hoje, vou falar que é melhor porque é chato, mas que é tão bom quanto com certeza o que a gente tem lá fora. Exatamente. Eu acho sim, E, cara. Fabrício, dentro das que as pessoas quando te procuram, na verdade, principalmente essas pessoas te procuram para fazer o projeto, como que você cria? Como que é o seu método de criação para esses projetos? Porque entendo que você hoje está focado 100% no residencial. 100% no residencial. Tem algumas pessoas sondando também para fazer predial agora e tal. E a gente está avaliando isso, né? É residencial, tanto a arquitetura quanto a parte de design de interiores, né? Decoração. Porque várias das casas, né? Na época que eu só fazia mais arquitetura e não tinha integrado a decoração interiores no meu escritório, a casa ficava desconectada
agitada, arquitetura de interiores, sabe? Então não dava aquela equalização bonita, harmônica entre o mobiliário, né? E faz toda a diferença. O aconchego da casa, em você perceber o ambiente, como ele foi projetado, né? Porque a decoração, ela tem, né? Assim como o paisagismo, por exemplo, né? Uma bela casa, se você tem uma decoração não à altura e um paisagismo não à altura, a casa, ela dá uma queda de qualidade, sabe? Né, no final. Agora, quando você tem até uma casa que você olha feita, uma casa normal, e você tem um belo de um paisagismo, uma bela de uma decoração interna, assim, né? Arquitetura de interiores, a casa dá uma subida. Sim. Então, você tem uma boa arquitetura, que é o que a gente procura fazer, junto com bons profissionais de paisagismo e a nossa arquitetura de interiores, né? Para casa. Então isso equaliza bem o que a gente quer, que a gente busca como objetivo, sabe? E respondendo aí a sua pergunta, cara, assim, eu procuro olhar muito no olho do cliente, a família que vem me procurar. Eu entendo bem que é um sonho, eles querem concretizar esse sonho, e é da máxima responsabilidade do arquiteto orientar para as melhores escolhas, né? Tem coisa que talvez seja inegociável, o quê? Né, em relação à questão projetual, né? Eu faço à mão, tá? Eu não mexo no computador. Sim. É a minha equipe, né? Ouvindo dessa história, eu aposto que você que não. Então eu pego a folha, né? Pego o levantamento topográfico, altimétrico, né? Onde tem o norte do terreno, onde nasce o sol, onde se põe o sol, qual é a declividade ou aclive do terreno, né? Onde se tem alguma pré-existência ou de mata perto, uma paisagem bonita, ou ventos predominantes, ou uma casa construída nas laterais ou no fundo, né? Então, a própria localização geográfica mesmo do terreno. Então, você pega todas essas informações e junto com o briefing, né, que você desenvolveu com o proprietário, com materiais, espaços que ele pretende ter na casa, e faz uma síntese disso, né? E dá uma resposta para aquilo, né? A resposta é o quê? É o projeto, né? É aquele primeiro projeto que você apresenta. Então passa por várias etapas de desenvolvimento, mas a primeira é à mão, é uma implantação que eu faço à mão, né? Implanta mesmo. Às vezes, né, tem uma fachada principal ou outra, e depois as outras fachadas a gente desenvolve conforme o pessoal vai colocando no computador. Eu sinto do lado de cada um, tem uma equipe de criação, né, no escritório. Olha, puxa essa parede para cá, faz essa abertura para esse ambiente, não, a luz aqui não vai ficar tão legal, vamos fazer de outra maneira, vamos pensar assim ou do outro jeito, vamos fazer a cobertura de tal maneira, ou não, vamos dar um ritmo nessa cobertura, sabe? Então procurar ver a casa, né, numa forma tridimensional e também caminhando pelo 3D, quando isso começa a ganhar um pouco de forma, você tem o que a gente fala na arquitetura, que você tem o tempo. O tempo é o quê? É o percurso que você tem na casa, né, e você vai percebendo os elementos. Você está no hall de entrada, como que você é recebido, como que esse hall te recebe, como ele te convida para os outros ambientes, sabe? Então isso é uma coisa que eu trabalho muito, né? Hall de entrada, o living, né? Esse living, perto dele tem o quê? Né? Como que foi pedido pelo proprietário isso? A gente discute, né? Discute enquanto diálogo, né? Com os proprietários, isso é legal, isso não é legal, vamos fazer assim, assado. Então eu acho que a maneira de eu projetar, posso dizer que ela é muito intuitiva, né? Tem os dados, que eu pego aqueles dados pré-existentes no terreno, né? Do projeto, do local do projeto, mas a intuição, sabe quando você olha uma coisa assim, olha, é por aqui que eu vou, sabe? Alguma coisa vai te dizendo isso. Sim. Ao longo do caminho, do desenvolvimento. Então eu acho que é isso que eu tenho mais para contribuir assim no projeto. E quando você fala principalmente na projeção, materialidade do seu projeto, quando você está nesse projeto já no conceito e reestruturando isso, como é que você materializa ele em termos de estrutura metálica, concreta e madeira?
Calil, é uma coisa estranha que eu vou te falar, né? Não, mas é assim, ó. Cada casa é um caso diferente de luz e sombra. Cara, eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu não sei se eu percebi muito isso desenhando muito, observando muitas coisas, porque para desenhar, por exemplo, eu quero desenhar esse objeto à mão, né? Esse microfone, eu tenho que perceber como é a luz dele, a sombra, os vincos, a borracha, qual que é a textura e tal. E para cada casa, parece que é muito parecida, né, uma com a outra, né? Porque cada arquiteto tem a própria linha conceitual, né? Mas só que não, né? De repente, como ele está no terreno, como o terreno tem a declividade, por mais parecido que seja, e a insolação também, tem uma maneira de a luz e sombra se apresentar nesse projeto e dar qualidade aos ambientes também, não só visto de fora, né, mas também quem está dentro, né, do projeto, vivenciando o projeto, usufruindo dele, a qualidade que essa pessoa vai ter. E dependendo disso, eu aplico um material. Tem casa que fica melhor com metálica. Tem casa que a cobertura em madeira fica a coisa mais linda do mundo, com aquele ritmo da madeira laminada colada, que é uma coisa que eu tenho descoberto, né, ao longo desses anos mais recentes, que tem me encantado muito. Tem casa que fica muito melhor com ripado de madeira, de repente, sabe? Tem outras casas que... Mas por conta da luz e sombra, a mesma casa colocada em outro local... Não dá certo. Não dá certo. Mas isso que é legal. É muito customizado. Porque aí a gente até faz várias opções da mesma casa no mesmo local, né? Com outras texturas. E você olha e você fala, cara, essa textura não combinou, mas ela é maravilhosa, essa pedra. Como que não combinou com essa casa? É uma coisa que... Sabe, você fica pensando, mas não tem como, essa pedra ela combina, né? Se for ver numa paleta, simples, né? De materiais, combina metálica, combina pedra, combina aqui um marronzinho, combina madeira e tal. Só que ali não combinou. Ali eu tenho que tirar a metálica e só deixar a madeira com a pedra, sabe? Então depende de cada casa no local onde ela está, né? Que essa luz e sombra ela se apresenta de uma maneira que eu não consigo explicar como mas é assim que eu interpreto, por isso que eu acho que é um pouco intuitivo isso. Sabe? Uma vez eu tava falando com o Guilherme Torres, que eu nunca vou esquecer isso, que ele falou, Calil, você sabe que a Ferrari, ela é diferente na Itália, em Milão, e é diferente aqui no Brasil? Eu falei, não, é o mesmo carro. Não. A cor vermelha da Ferrari foi desenhada para as cores das luzes de Milão. Então toda vez que você vê uma Ferrari andando em Milão, vai ser muito mais bonita do que você vê uma Ferrari andando no Brasil, por causa de como vai bater o sol. Isso para mim foi marcante. Então aquilo para mim foi sensacional. Aí eu entendi quando você projeta uma residência do jeito que você está falando para aquele lugar, para aquela espécie. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, que a gente projeta aquilo para aquele lugar, exatamente para aquele lugar, para aquele sol, para aquele vento, para aquela experiência a qual você está tentando passar. Exatamente. Acho que às vezes, não sei se as pessoas têm tanta ideia, tanta noção do quão customizado é o projeto. É único, né? Porque todo arquiteto tem uma linha, como eu falei, né? Arquitetônica. Sei lá, fulano, né? Aquele escritório de arquitetura, olha, parece que faz tudo igual, não sei o quê. Só que não, né? Tem uma especificidade muito importante em cada projeto, muito bem trabalhada, muito desenvolvida, né? De 20 opções, né, internas, né? Não que a gente apresenta para o cliente, mas nossa mesmo, porque não é assim, eu faço um projeto para o cliente aprovar. Se ele aprovar, tá ótimo, ufa, me livrei dele. Cara, é uma coisa que eu faço o projeto para eu aprovar. Eu sei como é. Então assim, cara, enquanto eu não aprovo o projeto, eu não consigo apresentar uma coisa que eu não aprove, né? Não aprova, ficou legal, acho que ele vai aprovar. Imagina, antes eu tenho que aprovar muito bem para depois apresentar. E mesmo que depois ele, poxa, eu gostaria, pode fazer isso, dá para fazer aquilo? A gente estuda as possibilidades, né? Porque a nossa responsabilidade é também atender, lógico, né?
todas as expectativas, as expectativas do cliente. Então eu sou um cara que eu ouço muito, né? Converso muito com o cliente, eu dou o meu atendimento, né? Eu tenho a minha equipe, vários coordenadores de várias áreas, só que esse contato com o cliente primeiro, na concepção, né? E durante o desenvolvimento também, né? Todos têm acesso a mim. Sou um cara que dá acessibilidade, né? De esse canal de comunicação comigo, porque muitas vezes o cliente quer falar com o arquiteto, né? Lógico, eu não sou um escritório, né? Nós estamos em 15 pessoas, né? Eu sou um escritório que está com 80 pessoas, né? Acho que é bem diferente isso também. Mas nesse momento, nessa minha realidade, no que eu tenho como expectativa de arquiteto, do que eu quero ser, essa comunicação comigo, ela é muito viável. Legal, cara, tá legal. E eu vejo que, tipo assim, cada vez mais você tem, como você já trabalhou com metálica, entendo que você tem uma boa experiência com metálica, né? Sim. E agora tem trabalhado bastante, a gente tá com bastante projetos juntos em madeira laminada colada. Sim. Qual que é a correlação? Porque muitas das pessoas acham que madeira, quando se fala em madeira, pensa naquele madeira serrada, travabilidade, etc, etc, né? E quando se fala em madeira laminada colada, se fala num produto mais estável, com mais possibilidade, com mais liberdade e com esse ar de madeira, né? Quais são as referências que você tem trabalhando aí com a madeira laminada colada em correlação ao aço, que tanto você já teve especialização? Sim. O que me levou para a madeira foi primeiro... Tem algumas formas de você fazer essa cobertura, principalmente, sabe? Além do todo, além dos pilares e das vigas que são exuberantes, muito belos. A cobertura, ela me encantou muito, sabe? Uma forma de ter um ritmo, né? É muito interessante nessa cobertura. Isso tem me encantado. Ela dá um ritmo, ela ajuda na poesia da arquitetura, né? A textura da madeira, ela aquece a casa, ela aquece os ambientes. Então uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já vinha de muitos anos trabalhando só com metálica, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu preciso ter, eu não sei o que é. Daí a madeira era sempre aquela coisa, aquela madeira de madeireira, né, bruta. Madeira de madeira. Madeira de madeira. É isso aí, é isso aí. Aí falei, cara, tá faltando alguma coisa na minha arquitetura, eu não consigo achar esse elemento, né, que consiga me atender. E quando eu conheci, né, você me levou para ver uma obra, eu achei aquilo maravilhoso. Falei, cara, como que isso é possível? Como é que essa madeira vence esse vão? Né? Pô, eu preciso saber como funciona isso, né? Porque eu tenho que, né, empregar nos meus projetos. Eu acho que vai dar todo um charme, toda uma bossa, né, diferente que eu tô buscando. Né? Então tudo é pesquisa, né? Putz, você não consegui chegar em tal resultado, não pesquisou tanto? Então, quanto mais você pesquisa, mais você consegue chegar nos lugares que você tem como objetivo. Mas assim, de eu ter trabalhado com metálica, a madeira não ficou tão difícil para eu incorporar. Sim. Sabe? Porque ela tem dimensões, tem alturas, né? Não específicas, lógico, porque cada projeto é um projeto. Mas ela vem fabricada, ela não é moldada em loco, né? É uma madeira que, né, ela é resistente a intempéries, né? Só ter um devido cuidado, resistente mecanicamente, nos vãos. Ela tem aquele ritmo maravilhoso, né? Que eu falei que me encantou, cara. Né? Dá para fazer o forro ou pintado entre as vigas, ou ripado de madeira. Então ela tem uma versatilidade na aplicação de outros materiais que a compõem, que eu acho muito bacana. Daí depende da luz e sombra da casa, vai ter forro que vai ser ripado, vai ter forro que vai ser mais escuro ou mais claro. Então assim, para aplicar madeira é muito bacana. E tem que falar também, né? Vocês têm uma equipe que atende bem. Obrigado. Obrigado. Esse desenvolvimento, porque assim, querendo ou não, é novo, é relativamente novo, sim, né? Então você precisa ter o quê? Alguém que te mune de informações e te dá um suporte técnico para viabilizar, né, tecnicamente, estruturalmente, aquilo que você quer na arquitetura, né? Então assim, como eu deixar isso lindo e viável? Pô, isso daí vem a síntese, né? Daí nasce a arquitetura, né? E vocês ajudam muito a realizar isso. Legal, cara, fico muito feliz, cara. Até mesmo você falou duas coisas muito importantes. Principalmente você que tem
a pegada do aço. A padronização. Quando se fala em aço, e o interessante do aço é que é um material que tem resistência física e mecânica controlada. Quando se fala em madeira serrada, você não tem essa física e mecânica, você precisa ter um coeficiente de cagaço, que eu vou chamar de cagaço aqui, mas um coeficiente de variação, na verdade, que é o CAMOD, né? Que a gente coloca e a gente tem que majorar por não ter esse controle total. Então entenda que o aço da fabricação, ele vem do minério, onde passa por um processo de fabricação e você tem características físicas e mecânicas padronizadas e com alta repetibilidade. Então, do vão que você já tem uma noção da altura da peça que você vai utilizar. Exatamente. O legal do produto em geral de madeira é exatamente isso. Você consegue essa padronização, só que em vez do minério, você está utilizando uma madeira de reflorestamento, que daí você consegue retirar e replantar ela, que passa por um processo de industrialização, que você consegue então uma padronização e, consequentemente, arquitetos e engenheiros conseguem calcular de uma forma muito mais rápida e ter uma proporção muito melhor para se trabalhar com madeira, sabe? E além disso, que eu acho que é legal, que também você comentou, que não é só um material estrutural, é um material que também compõe junto com o forro, compõe junto com a estrutura, e ele dá esse ar mais também estético do próprio material, por ser um material que, ao meu ver, é um material bonito. É lindo, na verdade. Uma das coisas que eu tenho bastante problema, na verdade, até remetendo isso, é os grandes desafios de colocar isso na casa. E aí pergunta a você, Fabrício, o que seus clientes perguntam quando você desenha uma casa de madeira? Se vai cair, se vai pegar fogo, se vai dar cupim, qual o tipo de manutenção, você entende? E entender, na verdade, como que isso tem crescido, sabe? Cada vez mais a gente vê a madeira laminada colada como um futuro e cada vez sendo mais utilizada e um entendimento melhor das pessoas para o material, mas vindo de você, que você tem contato direto com o cliente, que você propõe isso pra ele, pra explicar pra ele, porque às vezes ele não vem e fala assim, eu quero uma casa de madeira. Não. Você compõe aquilo pra ele, explica por que você está utilizando a madeira, mas com certeza você tem essa falta de informação, que é o preconceito em cima da madeira, que é um conceito já realizado dentro da cabeça dele, pra utilizar esse tipo de material. Existe algum preconceito, né, dos clientes, porque alguns já construíram algumas casas ou já vivenciaram em casas dos familiares, né, mas há décadas atrás, que é a madeira serrada, aquelas tesouras, né, e tal, que tinha nas casas, não sei o quê. Aquilo pegava cupim, né, não era tão resistente, né, então meu papel é explicar que essa madeira é totalmente diferente, né, ela é composta, ela tem alguns componentes, né, de cola e componentes mecânicos, que ela é engenheirada, né, que possibilitam coisas extraordinárias, que não é aquela madeira que sai da madeireira lá numa viga de madeira, caibro e não sei o que. É totalmente diferente. Assim, mas cara, é engraçado, porque assim, como eu fiz muita metálica, o pessoal chega no meu escritório, né, os clientes chegam, e eles esperam o quê? Uma casa em metálica. Aí teve um projeto que eu fiz recentemente, uma casa que ficou maravilhosa, que era uma casa térrea, assim, linda mesmo, bem longitudinal, né? E eu fui apresentar o projeto. Ele tinha visto uma casa minha, visitado, entrado numa casa minha, achou linda, inteira em metálica, não tinha nada de madeira laminada colada, e falou, nossa, eu quero um projeto seu, mas não falou que eu não podia usar madeira. Eu não queria, tal, ou não, né, eu queria igual uma casa que ele visitou, ele só falou depois. Eu apresentei a madeira laminada colada. Cara, ele falou, mas peraí, você faz com madeira ou você faz com metal, né? O cara ficou meio chocado quando ele viu, mas ele achou maravilhoso, porque é totalmente diferente daquilo que ele esperava que eu apresentasse. Sim. Né? Não a arquitetura toda, mas a cobertura. Então surpreendeu aquela família. Foi a família, né, no escritório, né? Sim. O casal, 2 filhos. E aquilo, quando eu apresentei, eu vi que, caramba, né? Impressionou, né? De uma maneira positiva, né? Então, assim, você vê que a madeira engenheirada, uma madeira diferente, quando você explica os potenciais dela, a aplicabilidade dela, ela se torna mais tranquila, né, do cliente aceitar, sabe? Então isso foi, mas para mim foi muito engraçado, a hora que, né, a reação
Mas foi legal que foi uma reação positiva, você Foi. entendeu? Isso foi legal, isso. Não, mas de cara, assim, o pessoal chocou. Chocou, assim, né? Ele faz Metallica, mas veio com um projeto de madeira, né? Como assim, entendeu? Mas isso foi bastante interessante, esse exercício, sabe? Mas você vê dificuldade, uma vez que você projeta com Metallica, projetar com madeira laminada colada? Não. É praticamente, assim, não vou falar que é praticamente, não é igual, não vejo. Mas é o mesmo conceito de sistema pilar viga. É o mesmo conceito. Acho que é bem legal até mesmo, Fabrício, vou até pontuar isso, porque muitas das pessoas sempre perguntam pra mim, tá? E eu acho que bem claro, porque assim, o problema da arquitetura brasileira é que a gente teve muito concreto, um pouco de aço, mas quase nada de madeira. Praticamente, você teve estruturas de madeira na arquitetura? Não, é pouca. Muito pouco. Então o conceito de desenho de estruturas de madeira é muito pouco divulgado. E muitas das pessoas quando desenham com madeira pensam realmente no aço, que é um sistema que é bem parecido, principalmente madeira engenheirada, quando eu falo, né? Que é um sistema bem parecido com o sistema pilar viga. O grande diferencial que eu acho que é o pulo do gato quando você desenha com madeira engenheirada é saber sobrepor as peças e nunca fazer acoplanar. Isso é muito importante, sabe? Se você pensar, por exemplo, e estudar um pouco em arquitetura, principalmente a arquitetura japonesa, que você tem muita madeira, né? Você vê sempre não a acoplanagem das estruturas, mas sim a sobreposição. E muito diferente do que as pessoas pensam, os balanços nas estruturas, quando bem equilibrados, são muito bons para a estrutura de madeira, onde você tem o melhor índice de esbeltez, consequentemente o melhor índice de metro cúbico por metro quadrado e consequentemente um projeto muito mais efetivado e muito mais bem feito, sabe? É isso que a Reúde tenta trazer para os arquitetos. Eu acho que isso, se a pessoa partir daí, entender essa não acoplanagem, essa sobreposição de peças quando se trabalhar com madeira e o grid, que é completamente metálico, porque o metálico você consegue sim ter uma esbeltez muito maior entre pilares e manter um grid menor, até mesmo metade do metálico, você consegue sim ter um custo-benefício interessante para o material já de início, sabe? Eu acho que entender a parte projetual é muito importante, né? Para a gente ter o custo-benefício da madeira e viabilizar, né, esse projeto em madeira, porque se a gente faz deixar mais coplanar, né, todas as peças estruturais, como que você vai manter aquilo, né, em pé? Né? Você apoiar as peças, ela permite o quê? Peças mais esbeltas. Exatamente. Né, e viabiliza muito mais o projeto. Ou tem algumas situações também que a gente coloca aquela famosa viga por cima. A invertida. Sim, mas né? Não são acoplanares. Não são acoplanares, né? Então, meus projetos, eles têm bastante isso da viga invertida por cima, né? Você tem aquele ritmo de vigas no sentido menor da cobertura, uma cobertura bem longitudinal, e essa sobreposição de peças, né? Que foi uma dica que a tua equipe... cara, esse eu acho que é um ponto, assim, que se começar daí um kick-off inicial, já é um grande passo, sabe? Já é um grande passo. E quando se fala, principalmente comparado à metálica, eu vou pegar sempre referência da metálica, já que você são suas casas de metálica, agora vamos passar para madeira, né? Em sustentabilidade, Fabrício, quanto isso teu cliente te pede isso e quanto isso você tenta remeter aos seus projetos? Tá. A minha base de formação, né, profissional, desde o escritório que eu mencionei aqui em São Paulo, que eu comecei a estagiar, foi em sustentabilidade. Os prêmios que o escritório ganhava era em sustentabilidade. Que legal. Então essa base da sustentabilidade permeia todos os meus projetos, né? Desde os materiais de viga pilar, a superestrutura da casa, até a cobertura, né? Arrefecimento, os caixilhos, orientação geográfica das aberturas, né, e tudo que envolve a sustentabilidade. A gente fala, né, o cliente chega no escritório e fala, não, eu quero uma casa autossustentável ou sustentável. Eu falo, tá. Defina isso para mim. O que você é sustentável para você? Isso é legal, isso é legal. Né? É uma pergunta legal, é uma pergunta legal. É muito legal, porque, cara, o que acontece? A gente tem, né, hoje, a gente não conseguiu ainda, né, essa sublimação, né, da sustentabilidade, mas ela é um assunto que não tem como fugir. É um assunto presente em toda a casa. Toda casa, na minha opinião, ela deveria ser sustentável. Então a gente tem níveis de sustentabilidade que a gente consegue alcançar,
né, tendo a madeira laminada colada, é um dos níveis de sustentabilidade, né? As aberturas para orientação geográfica correta é um nível de sustentabilidade. Você liga menos o ar-condicionado, por exemplo. Então tem alguns níveis, tem alguns materiais que você utiliza como revestimento na casa, pedras que você vai revestir a casa da própria região onde você está construindo. Sensacional. É sustentabilidade, porque você deixa de ter um caminhão, veículo, né? Enche de pedra, né? Sai poluindo toda a camada, né, de ozônio. Então, assim, o que é sustentabilidade, né? Não adianta você também comprar um material sustentável que vem de muito longe, de repente, e você sai, né, qual que é o ganho que isso realmente tem, né? Então, acho que a madeira laminada colada, o aço também, né, outros materiais, a própria confecção da arquitetura, né, enquanto planta, corte, elevação, né, mostra isso pra gente, né, o que a gente deve fazer como nível de sustentabilidade nos projetos. E como você vê o futuro para isso, para a construção civil? Sem volta, né? A sustentabilidade, a madeira, né? Tem prédios maravilhosos, que eu vi referências maravilhosas de prédios em madeira na Europa. Né, na Europa não, você já pode sair daqui e ver ali o nosso prédio ali na Vinhedos. É verdade, tem um prédio. Tá 5 minutos daqui, 5 minutos daqui. Assim, prédios altos, assim, cara, como que isso não é feito no Brasil ainda, né? Mas eu acho que a gente tem tudo para fazer. É questão de elaborar, alinhar discurso, alinhar cultura, né? E faz parte aí da nossa responsabilidade enquanto arquitetos e criando essa cultura, né, nos clientes, em quem nos procura para realizar, né, e materializar esses edifícios, sabe? Mas, cara, é um trabalho de formiguinha, talvez, mas eu acho que cada vez como a gente tem mais repertório, os clientes estão vindo com mais repertório no Instagram a todo momento, começam a buscar informações, esse desenvolvimento acho que vai ser mais rápido. Sabe? Fabrício, eu vou falar pra você uma coisa que eu tenho me dedicado muito. Até mesmo estava 3 semanas atrás numa conferência nos Estados Unidos, em Portland, que é o Mass Timber Conference, né? E a qual eu fui estudar exatamente. Eu também tive a oportunidade de fazer um curso na Itália de prédios de madeira, quando a gente fez o prédio da Dengo. Estudar exatamente como fazer isso emplacar da forma mais rápida em termos de custo-benefício. E na verdade o que eu vou lá é não somente conhecer os grandes players no mercado, mas como eles estão fazendo, mas também ouvir palestras de pessoas que eles falam exatamente, dessa forma você consegue fazer com o melhor custo-benefício desse tipo de concepção. E aí eu falo para você que hoje a gente está orçando, cara, pelo menos uns 10 prédios de madeira no Brasil, sabe? Hoje tem sim essa procura muito maior. E em termos de cultura, eu vou falar para você até mesmo pela Dengo, que já tem 5 anos já da Dengo, né, que as pessoas esperam mais ou menos 5 anos para ver como é que funciona, na verdade, depois de montado, né? Quando você entra lá, você pergunta, você pode fazer o tour inteiro, e a pessoa, você pergunta, você sabe que esse prédio aqui é um prédio de madeira? Ele vai falar assim, não. E ele não percebe, mas ele tá dentro daquele ambiente e ele se sente muito mais confortável, sabe? Quando a pessoa se toca que aquilo, ou às vezes ele pensa que ou é encapado de madeira, ou realmente ele pega naquilo e fala, putz, isso daqui é diferente. Um dos grandes problemas ou também limitações a qual o material tem sempre vai ser o grid. Só que quando se pensa num material onde você pode se evoluir em cima de uma concepção interessante e entenda também que o material tem a sua beleza estética e funcional, estrutural, o grid, se você for lá ver lá, que tem 5,40 metros por 5,40 metros, não é uma coisa que te interfere visualmente, desde que você adote aquilo como faz parte da sua concepção, principalmente por ser um material tão bonito e esperado e com tato, sabe? Eu acho que ainda se tem muito a se entender do material e entendo que esse crescimento vai se dar através do sistema híbrido aço, madeira e concreto, para que se possa compor um elemento, uma vez que a gente não tem uma grande fabricação, até mesmo uma alta demanda desse produto, e dessa forma o produto fica realmente um pouco mais caro, até mesmo mais caro do que o aço, tá? Mas hoje eu falo para você que prédios de até 6 andares comparado com aço, quando se leva em tempo de consideração a intumescência do material, que é o tempo de evacuação no fogo, a gente consegue sim ser competitivo com o aço em prédios de madeira, tá?
quando se bem concepcionado, e esse é o ideal do que a gente tem trabalhado bastante na Reúd. A gente acredita muito nisso, não somente pela aceitação que a gente teve do prédio da Dengo, mas também por todos esses cases externos que a gente está vendo no mundo afora. E cada vez mais acreditamos que a sustentabilidade dentro desse ramo tem que se atuar de uma forma muito mais coerente para que a gente possa ser o futuro da construção civil. Cara, eu torço muito para isso, porque a madeira ela é muito bonita, né? O arquiteto ele vê o quê? Vê beleza, forma, funcionalidade, sustentabilidade. Então essa síntese do todo, né, da madeira, edifícios de madeira, é muito interessante, né, para toda a classe. E Fabrício, para terminar, cara, que a gente já passou quase 1 hora já. Aqui dentro já me deram até um toque ali. Mas eu tenho uma boa pergunta para você para finalizar, bicho. O que é arquitetura para você, Fabrício? Arquitetura para mim bom, primeiro, eu acho assim que são 2 respostas, talvez, bem rápidas. Não, tranquilo. Assim, ser arquiteto, né, é uma exigência, né, absoluta, é uma entrega fundamental, primordial, né, que você tem que ter pro projeto, é uma entrega mesmo, absoluta, te exige mentalmente, né, emocionalmente tanto, né, e tecnicamente, que só tendo muito amor para ficar muito bom o projeto, né? Porque você fala, pô, esse projeto tá animal, tá top. Foi amor. Sem amor ali você não consegue chegar naquele resultado, sabe? Eu acho que é muito isso. E a arquitetura é aquela coisa que você, quando vê, sabe, causa um silêncio. Você fala, você não consegue ter palavras, sabe assim? Então é um silêncio assim, absoluto que te deixa numa sublimação, sabe? Quando você observa o objeto. Desde quando pequenas casas ou grandes edifícios, né? Uau, quando você fala uau, a única coisa que você consegue ver daquilo. Isso é uma arquitetura, assim, bacana. E dentro dela, claro, tem a sustentabilidade, forma, toda a funcionalidade, tudo que compõe a arquitetura, né, é fundamental para ela existir e ser bem sucedida no objetivo que ela tem, que é para quem vai usufruir dela, né, ter o maior usufruto, o melhor usufruto possível, né, em todos os sentidos. Mas eu acho que é amor e o silêncio ao ver a beleza, assim, eu acho que é fundamental para acontecer a arquitetura. Fabrício, queria agradecer muito pelo seu tempo. Foi ótimo ter você aqui. Eu sei como é que é. Tava muito nervoso. Mas, cara, fico muito feliz de você ter vindo aqui. Agradeço muito por compartilhar, cara. E desejo muito sucesso pra vocês, viu? Tá mesmo. Obrigado, cara. Gente, muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, tchau, tchau. Até a próxima.